A paz de Cristo, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, assinantes ou não do nosso canal. Para você que ainda não é assinante, gostaríamos então de deixar o nosso convite, a nossa solicitação, para você também fazer parte do nosso canal e assim receber as notificações quando sair os vídeos e poder também compartilhar e divulgar o nosso canal e os nossos vídeos com seus amigos, com seus conhecidos, com seus parentes, com seus familiares. Nessa noite nós queremos ler o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, na tradução, na edição Revista e Atualizada. E expulsou o homem e o colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E nós vamos orar, Pai, nessa hora nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção, certos da Tua atenção e da Tua autoridade, da manifestação do Teu poder, para que o Teu nome continue crescendo e o nosso diminua. Por isso pedimos a Tua sabedoria, Teu entendimento, a aplicação da mesma, para que sigamos a direção do Teu Espírito, para tudo aquilo que há de ser dito e colocado nessa noite, nesse momento, aos corações aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com você nessa noite, tarde, manhã, o horário que você estiver ouvindo este vídeo, é sobre esse versículo 24 que fala que Deus expulsou o homem do jardim do Éden. E para isso nós precisamos pensar algumas coisas a respeito do jardim do Éden. Porque como será que era a vida ali no jardim do Éden? Creio que era uma vida agradável. Creio que era uma vida tranquila. Na presença de Deus, creio que era uma vida saudável. Não era uma vida agitada. Havia trabalhos, havia serviços, havia um descanso, havia comunhão, havia relacionamentos entre pessoas e os animais, entre pessoas, que eu digo, entre Adão e as plantas, a natureza. E havia um relacionamento entre Deus e o homem. Então, creio que por essa situação principal do relacionamento de Deus com o homem, a presença de Deus vinha ali todos os dias na direção de Adão para o colocar, o ensinar, o disciplinar, o corrigir, o esclarecer. E então, eu creio que o Jardim do Éden era esse lugar agradável, solícito. Não era um lugar desprezível. Não haviam coisas ruins, não haviam coisas feias. Porque quando nós lemos o capítulo 1 e 2 do Gênesis, de todas as coisas que Deus foi criando, e a cada dia, e ao final de cada dia, Deus disse que era bom. E no final da criação do último dia, do sexto dia, inclusive quando ele cria o homem, ele dá um superlativo. Ele diz que viu tudo o que havia criado e viu que era muito bom. Não era apenas bom, era extremamente bom. Tudo aquilo que ele havia criado, principalmente a sua obra-prima, o homem, o ser humano, a mulher,
embora de fato não houvesse criado a mulher ainda, mas, ou seja, no projeto de Deus já estava esse plano de criar a mulher, de entregar a mulher ao homem. Então era um lugar agradável, um lugar completo, um lugar satisfatório, um lugar com algumas leis também, um lugar com alguns cuidados, com alguns princípios. E Deus havia dito a Adão que ele poderia comer todos os frutos que tinham no jardim, menos de 2 frutos, menos de tocar em 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E ele é impulsionado, ele é levado pelo desejo e pela sedução da mulher com a serpente. A gente sabe disso pela leitura do capítulo 3, que ele vai tomar então do fruto e vai desobedecer a Deus, ele vai começar a tomar conhecimento de coisas que Deus já estava ali fazendo, lhe tornando, mas ele se antecipou a esses conhecimentos. Ele se antecipou, ele foi seduzido pelo desejo de querer ser igual a Deus, de querer ser como Deus, de querer decidir como Deus, de querer dirigir como Deus, de querer criar como Deus, de querer mandar como Deus podia fazer. Então, ele, seduzido pela proposta do inimigo, Satanás, ele sai, ele cai, ele cede, e aí dali faltaria pouco para então ele também desejar e tomar da árvore da vida eterna, de viver para sempre. E Deus se conversando, dialogando com Jesus, o Espírito Santo, nós entendemos isso. As pessoas não creem assim, eu creio dessa maneira. Não sei se é a maneira como você acredita, mas eles decidem, então eles entendem, eles organizam, eles se vejam que eles conversam, eles dialogam. A decisão não é partidária, a decisão não é única, não é unilateral, é decidido pelos 3, é concordada pelos 3. E eles decidem botar o homem e a mulher para fora do jardim. Mas por que será que então, nessa passagem, diz que Deus os expulsou do jardim? E com ele, com Adão e Eva, foram expulsos do jardim toda a humanidade. Porque potencialmente nós estávamos neles. Porque eles são a geração de todos os seres vivos, de todos os seres humanos. E por que será então que Deus não permitiu com que eles continuassem ali, no jardim do Éden? Será que foi porque eles não plantaram outras árvores? Será porque eles comeram todos os frutos daquela árvore que não podia nem comer? Ele não deixou para mais ninguém? Será porque eles não alimentaram os animais? Será que é porque eles começaram a bater nos animais? Será que é porque eles começaram a fazer os animais sofrerem? Será que eles foram expulsos do jardim por causa da mentira da serpente? Da mentira de Satanás? Da rebelião de Satanás no céu, quando a gente vai ver em outros textos? Será que eles foram expulsos dali por causa da desobediência à ordem suprema de Deus? Ou será que eles também foram expulsos dali para não tomarem da árvore da vida? Nós podemos ver que há muitas situações, muitas questões, e esse texto ele vai nos responder muitas coisas. Porque ele vai dizer, no capítulo 3,
E a gente poderia pensar também que, será que eles foram expulsos do jardim porque eles estavam nus? Porque agora eles reconheciam estarem despidos, ver a nudez e a vergonha um dos outros, e aí eles foram expulsos do jardim? Deus ficou aborrecido com a nudez deles? Não é só isso. Não é uma nudez física. Eu creio que é principalmente a nudez espiritual. A falta de cobertura que existia sobre eles espiritualmente caiu, desapareceu, se desfez por causa da desobediência, por causa da arrogância, por causa da precipitação. O texto diz que no versículo 21, o Senhor Deus fez vestimentas para Adão e para sua mulher e os vestiu. E disse o Senhor Deus, no versículo 22, que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, para que não estenda a mão, e assim também coma da árvore da vida e morra eternamente. Então essa é uma das razões porque o homem foi expulso do jardim, foi expulso do Éden, para que ele não vivesse ou não morresse eternamente. Porque se ele toma do fruto da árvore da vida, ele selaria o destino dele e de toda a humanidade para eternamente destruição. E Deus então os prevê, Deus então os guarda, os livra dessa situação. E diz o versículo 23 que por isso o Senhor Deus nos lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra do que fora. E colocou um anjo com espada de fogo. E aí as pessoas ficam, creio que isso há uma simbologia, há uma razão, porque ninguém vê, ninguém olha na terra toda e não vê nenhum anjo com espada na mão. Não se sabe onde é a localização do jardim do Éden. Mas se sabe que o homem foi expulso do Éden. Foi expulso do paraíso. Foi expulso da presença de Deus. Foi expulso da comunhão com Deus. E expulso é aquela mesma, são as situações que o nosso organismo enfrenta. Quando nós acabamos quando nos alimentamos e a digestão ela é completa, acontece, nós vamos ao banheiro e expulsamos aquilo que não nos pertence, aquilo que não nos serve mais. O organismo faz questão de expulsar. Ele lança fora aquilo que não pode ficar mais dentro. Isso é uma expulsão. Ou seja, ele não sai porque quer, ele sai porque ele não pode ficar mais ali. Assim como Adão e Eva, eles não saíram porque queriam. Eles saíram porque Deus não os queria mais ali. Assim como o bebê, quando nasce num parto natural, ele tem um processo e um tempo de gestação, e quando esse tempo se termina, e às vezes ele pode terminar com 7 meses, com 8, com 9, enfim. Mas quando ele termina, quando acontece alguma coisa, o próprio organismo da mulher, ele se encarrega de expulsar a criança de dentro de si. É uma expulsão. Então, a expulsão também não é nem sempre aquela conotação de algo ruim, como a gente vê no parto. A criança precisa sair dali, porque se ela continuar e passar do tempo de sair dali do útero e ela ficar ali dentro, ela pode trazer complicações
para a sua saúde, para a saúde da sua mãe. E essas complicações podem gerar a morte da própria criança e da mãe também. Então é necessário, são coisas que Deus estabeleceu que precisam acontecer para evitar outras coisas. Então, o homem e a mulher foram expulsos do jardim para que coisas piores não viessem a acontecer com o ser humano. E Deus providenciou, inclusive, nós vemos ali nesse mesmo capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que Deus já havia preparado, apesar de que só iria acontecer milhões de anos à frente, milhões que eu digo milhares de anos à frente, a vinda do Filho de Deus para purificar e restaurar o homem, restaurar o ser humano, daqueles que crescem no Filho de Deus e obedecessem, aqueles que fizessem o que Adão e Eva no início não haviam feito, ou que passaram a fazer só depois da transgressão, mas não antes. Então, Deus já tinha um plano estratégico de recuperação e de restauração da vida do ser humano. E nós vemos que a saída do paraíso, saída do lugar tranquilo, saída do lugar agradável, saída da presença de Deus, foi uma escolha do homem, impensada, precipitada, mas foi uma escolha. E a escolha para voltar a esse paraíso precisa também ser uma escolha do homem, do ser humano. E aí você talvez pergunte, mas isso é possível? Sim, lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 43, nós vamos ver que o ladrão da cruz, ele faz um pedido para Jesus, ele sabe que o seu último dia está ali, os seus últimos minutos de vida estão ali, estão terminando, e ele crê verdadeiramente em Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Ele testemunha sobre isso. Você pode ler esse capítulo e você vai entender isso. E aquele homem faz um pedido a Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja que o homem fala de entrada no reino, entrada no espaço e num lugar celestial. Mas Jesus diz a ele, não fala de reino. Jesus fala a ele o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o pedido parece uma coisa e parece que Jesus entrega a outra. Mas elas estão ligadas. Porque Jesus, quando veio trazer o reino dos céus. Veio trazer o reino de Deus para o homem. A comunhão e a presença de Deus. E ali, o homem e a mulher, ele diz que estarão comigo no paraíso. Então Jesus vai dizer para aquele homem, você vai ter o direito novamente de entrar no paraíso. Você tem o direito novamente de estar comigo no meu jardim, no meu seio, no meu regaço, na minha presença, na minha comunhão, na minha obediência. E isso só é possível para aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para aquele que confia e pede e clama por essa resposta, por essa solução. Então a palavra de Deus para nós se um dia todos nós fomos expulsos do jardim, quando Adão e Eva foi. Mas todos nós podemos voltar de volta à presença de Deus, à comunhão de Deus no jardim. Não aquele jardim do Éden no início, mas o jardim que simboliza a presença de Deus, a comunhão com Deus, a obediência a Deus, a reverência a Deus, a adoração a Deus, a submissão a Deus e tudo mais.
Todos nós podemos alcançar isso novamente, se assim o quisermos e pedirmos a Jesus. Lembra-te de mim. Me leve contigo para o teu reino. Me leve contigo para o teu paraíso. Me leve contigo para a tua presença. Não me deixe caminhar mais sozinho. Não me deixe tomar as decisões mais sozinhas. Me ajude nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Me ajude a ser feliz. Me ajude a ser tranquilo. Me ajude a ser agradável. Me ajude a ser abençoado. Me batize, me unja. Enfim, todas essas coisas estão embutidas nessa palavra quando aquele homem disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus está embutido toda a palavra, e Jesus diz que toda a palavra também estava embutida na palavra de Jesus, quando ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é para amanhã, não é para depois, não é para daqui a pouco. Ele diz: hoje, agora, entrarás comigo no paraíso. Então, ele quer que você, hoje, não amanhã, não depois, ele está te chamando hoje. Espero que você entenda que é hoje o tempo de você retornar ao paraíso. Talvez você diga: mas eu nunca estive no paraíso. Nós não estamos falando também de reencarnação. Eu nunca estive lá nesse lugar. Em verdade, fisicamente não. Mas potencialmente em Adão você estava lá. Em Adão você perdeu o direito, mas em Cristo você recobra esse direito de estar inserido naquele lugar. Os anjos que foram colocados com espada de fogo ali, eles são retirados para que você passe, porque o sangue do Cordeiro sobre a tua vida te dá autoridade para entrar no jardim, no paraíso, no Santo dos Santos, na presença de Deus. E nós queremos então deixar essa palavra para você. Expulsos do paraíso, mas você pode voltar. Jesus pode te fazer voltar, retornar ao paraíso. A comunhão com o Pai, a comunhão plena com o Filho, a comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Que aqueles que ouvirem essa palavra, essa mensagem, sejam tocados pelo teu Espírito Santo e possam enxergar e entender que essa decisão é urgente, ela precisa ser tomada hoje, não pode ser deixada para depois, e que eles abram seus corações para que o Senhor continue trabalhando em suas vidas, trazendo libertação, cura, salvação, paz, comunhão, amor, perdão, alegria, enfim, tudo que necessário, tudo que foi perdido naquele dia, naquele momento da desobediência de Adão e Eva. Eles possam estar recuperando na tua presença ao pedirem como esse ladrão da cruz, para que o Senhor não se esqueça dele e os faça entrar e os faça retornar ao paraíso. Dá-nos então assim a tua condição. Só o teu Espírito Santo pode nos fazer isso. Dá-nos as condições necessárias para retornarmos ao paraíso. Nós te oramos assim, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.